gente, o último vídeo do ano, ou primeiro, depende da colaboração do YouTube, e nos últimos dias ele não tem colaborado muito. Vou começar logo falando umas palavrinhas, porque eu sei que muita gente vai embora antes do final e eu não queria que vocês deixassem de ouvir isso. Acho que esse ano foi bastante proveitoso na minha relação com quem assiste os vídeos. Eu pude conhecer muita gente bacana, gente que tá sempre comentando, gente que vai lá e me chama no Twitter. E aí eu pude ver o que é que interessa vocês de acordo com o que vocês me perguntavam sobre, então eu já tenho uma ideia do que é que vocês gostam de me ouvir falar aqui no canal. Tudo isso é muito bom. E é pra isso que eu tô aqui. Eu não estaria fazendo vídeo pro YouTube se eu não quisesse esse tipo de interação. Nesse ano a frequência dos vídeos também ficou mais bem estabelecida. Eu tentei fazer um vídeo por semana, mas não deu. E aí a gente ficou nesse esquema de um vídeo a cada 15 dias aos domingos. E funcionou! E muito obrigada àqueles que foram compreensivos. Em 2016, acho que vai dar pra manter isso, fora algumas coisinhas diferentes, uns especiais que eu tenho pensado. Eu já joguei a ideia lá no Twitter, no Facebook, a resposta foi bem animadora. Em breve eu faço um vídeo explicando como é que vai ser isso aí. Um vídeo dos melhores livros do ano seria um tanto redundante, porque se vocês viram as resenhas, vocês sabem que livros eu gostei, que livros eu não gostei. Se eu fosse criar um top 3, seria bem óbvio. Jonathan Strange e Mr. Norrell, A História Secreta e A História Sem Fim. E agora eu meio que queria que Jonathan Strange e Mr. Norrell se chamasse A História de Jonathan Strange e Mr. Norrell, assim eu poder dizer que era a história. Para, Verônica. Não. Então eu decidi mostrar pra vocês quais foram os meus capítulos favoritos em 2015. Assim, importante, eu conheço os limites e não vou falar nada que vá destruir a experiência de leitura pra vocês. Inclusive, na maioria dos casos eu nem sequer vou dizer aonde está o capítulo exatamente, mas na descrição, pra quem quiser alguma coisa mais específica, eu vou deixar o nome do capítulo e a página que tem na minha edição. Vou começar com a primeira leitura que eu fiz em 2015, que foi o incrível A História Sem Fim. Esse livro é maravilhoso, não é pouco maravilhoso, é muito maravilhoso. E um capítulo que é incrível de tudo é o que o Bastian encontra um escrivão que tem a função de escrever a história de fantasia. Ele está escrevendo a história da História Sem Fim. Por isso que eu falo que A História Sem Fim é um livro meio Inception. Essa ideia da história que não tem fim não é só no plano horizontal, inclusive eu acho que eu comentei isso na resenha do livro. Ela também é infinita num plano vertical, porque nós somos os leitores que estamos lendo um livro sobre um garoto que encontra um livro, e esse garoto que encontra um livro encontra um cara escrevendo um livro que é o livro que ele tá lendo. E o livro que nós estamos lendo, por consequência. A História Sem Fim é um livro muito filosófico, tem assim uns conceitos metafísicos e você termina o livro chorando, não vou negar. Outro capítulo que eu achei maravilhoso nos livros que eu li em 2015 foi no Corcunda de Notre Dame, e é o capítulo que conta como é o dia a dia do Quasimodo na catedral. Victor Hugo adora fazer aquelas digressões que a gente conhece, que uns amam e outros odeiam, mas quando o cara quer escrever pra destroçar seu coraçãozinho, ele escreve. Só essa imagem aqui já te destrói, né? É aqui fala: os santos eram amigos e o abençoavam, os monstros eram amigos e o protegiam. O narrador conta que os únicos amigos do Quasimodo, além do Frollo, eram as estátuas, as imagens em Notre Dame, tanto as imagens de santos quanto as gárgulas. O próximo capítulo é de O Retrato de Dorian Gray, que ainda não tem resenha aqui no canal, mas em breve corrigirei isso. Eu até comentei sobre esse capítulo em algum videozinho que eu postei no Instagram, e é hilário! Talvez eu tenha achado mais hilário do que eu deveria. Esse capítulo é o equivalente wildiano, século XIX, a fui stalkear e curti uma foto de 3 anos atrás. Mandei snap pra pessoa errada. Não percebo quando mudam de assunto. Curte a treta. O retrato do Dorian começou a mudar, certo? Ele foi lá e cobriu o retrato. Nisso, Basil, que é o pintor do retrato, chega na casa do Dorian e quer ver o retrato. E o Dorian fica: o que eu faço? E aí eles começam a discutir, só que cada um tá escondendo um segredo diferente. O Dorian tá com medo do Basil descobrir que o retrato tá mudando, e o Basil tá com medo do Dorian ter percebido, talvez na forma com que ele foi pintado, que o Basil é apaixonado por ele.
Aí chega uma hora que o Badger, tipo, desisto. E ele se declara. Aí depois ele vai embora achando que o Dorian ficou ofendido, né? Século XIX, as coisas são complicadas. E o Dorian fica, ainda bem que ele só é apaixonado por mim. Podia ser pior. Pelo menos ele não quer mais ver o retrato. E o próximo capítulo é do maravilhoso A História Secreta. Esse eu posso dizer qual é o capítulo é o prólogo. Eu ainda não li tanta coisa da Dona Tartt quanto eu gostaria, até porque ela é uma escritora sazonal, ela escreve uma vida sim, outra não. Mas do que eu já li dela e do que eu já li sobre ela, ela tem tanta segurança naquilo que ela tá escrevendo, que ela escreveu um livro de mistério e assassinato. Quer dizer, A História Secreta não é um livro de mistério e assassinato, é um livro com mistério e assassinato também. Conta logo na primeira página, na segunda página, quem morre e quem mata. Ela começa: a neve derretia nas montanhas e transcorreram várias semanas da morte de Bunny até que compreendêssemos a gravidade de nossa situação. Ok, até aí tudo bem. Próximo parágrafo vem: difícil acreditar que o modesto plano de Henry tenha funcionado tão bem apesar dos eventos imprevistos. Não pretendíamos ocultar o corpo onde não pudessem encontrá-lo. Esse prólogo é um tapa na cara dos spoilers, porque o que a Dona Tartt está mostrando aqui é que uma história bem feita continua te prendendo, continua bem estruturada, mesmo que você saiba alguma coisa muito importante sobre o enredo. E eu termino com um capítulo do melhor livro que eu li em 2015, que foi o Jonathan Strange e Mr. Norrell, como vocês já estão cansados de saber. E é um capítulo que é quando nós vemos o Rei Corvo, John Glass, agir pela primeira vez. Susanna Clarke, assim como a Dona Tartt, tem isso de ser tão segura da história que tá contando, que ela pega esse personagem super importante que é o Rei Corvo e deixa pra apresentá-lo só lá na frente. Fosse um escritor que quisesse seguir uma rota mais tradicional, ela teria começado o livro com esse capítulo. Ele tem aquela atmosfera de prólogo, inclusive é uma atmosfera muito parecida com a do prólogo das Crônicas de Gelo e Fogo, lá no primeiro, A Guerra dos Tronos. Então, é o capítulo que conta sobre a chegada do Rei Corvo à Inglaterra. O Rei Corvo foi levado para viver com as fadas quando ainda era bebê. As fadas têm esse costume de sequestrar crianças. E anos depois ele volta com um exército de fadas e domina o norte da Inglaterra. Tudo isso a gente já sabia pelo que tinha sido contado no livro até ali, mas ainda assim é muito inesperado, porque o Rei Corvo é um personagem muito diferente da expectativa que a gente criou em cima dele. Um pequeno exemplo da bizarrice: reis se encontram para decidir questões políticas e bebem vinho, cerveja. O Rei Corvo bebe leite. Eu já falei em algum lugar pra gente não confiar em ninguém que te oferece leite. Tá aí os meus capítulos favoritos de 2015. Quero saber quais foram os de vocês. Se vocês leram alguns desses livros que eu comentei, diz aí se a opinião bate ou não. Um 2016 maravilhoso pra todos nós. E eu me recuso a fazer a piadinha do tchau tchau e até o ano que vem. Tchau tchau e até o próximo vídeo.